Outra questão ainda referente ao 335, questão importante então de ser comentada, é a respeito das hipóteses de litisconsórcio passivo, né? O que vem contemplado ali nos parágrafos 1º e 2º do 335. Diz assim o parágrafo 1º do 335, o seguinte: no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334, parágrafo 6º, o 334, parágrafo 6º, fala daquela situação de litisconsórcio em que o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os réus, né, por todos os litisconsortes. Então diz aqui o parágrafo 1º do 335 que nesta hipótese de mais de um réu no polo passivo e todos manifestando desinteresse na audiência de conciliação, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Ou seja, se houver mais de um réu, né, e todos eles manifestam desinteresse na realização da audiência de conciliação, havendo desinteresse também por parte do autor, e a audiência então não vai se realizar, né, na forma do inciso 2 do 335, o que diz o parágrafo 1º é que o prazo de resposta para cada um dos réus será autônomo, ou seja, será contado a partir da data do respectivo protocolo da petição pedindo ali o cancelamento da audiência, né, esclarecendo o desinteresse na autocomposição, tá? Então, havendo 3 réus, né? Imaginando que cada um deles fez o protocolo dessa petição, considerando os 10 dias de antecedência da data da audiência, o prazo para cada um deles será autônomo, ou seja, será contado da data do respectivo protocolo da petição. Réu 1 protocolou com 20 dias de antecedência, tá? Então a data do protocolo será o termo inicial para a contagem do prazo para o réu 1 de maneira autônoma. O segundo réu protocolou com 15 dias de antecedência. A data, ou melhor, o termo inicial para a contagem do prazo dele será autônomo, contado ali da data do protocolo, ou seja, 15 dias antes da data da audiência, né? E o terceiro réu protocolou com 10 dias, também de acordo com o que exige o CPC, mas o seu prazo será autônomo, não será o mesmo do primeiro réu nem do segundo réu, será contado da data do seu respectivo protocolo de petição, ou seja, a partir dos 10 dias que antecederiam, né, a data da audiência de conciliação, que nesse caso não vai se realizar por manifestação de todas as partes, tá? Então, o que diz o parágrafo 1º é que o prazo de resposta é autônomo, é para cada um dos réus, tá? E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º diz que quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 2, o 334, parágrafo 4º, inciso 2, é o que menciona dos processos que não se admite a autocomposição, né? Então, quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Para explicar esse parágrafo 2º, nós precisamos nos reportar lá ao 231 do CPC. O 231 do CPC, ele menciona que quando houver mais de um réu, né, o prazo para a resposta será a partir da citação do último dos réus, na forma como ocorrer a citação do último dos réus, tá? Então, havendo lá 2 réus, um primeiro foi citado e o mandado já foi juntado aos autos, mas ainda aguarda a citação do segundo, o prazo do primeiro não começa a correr, só vai começar a correr após a concretização da citação do segundo e a juntada também do mandado citatório aos autos, né? Isso é o que diz o 231, parágrafo 1º do CPC. Então, o 231 diz que é aquele que trata do termo inicial da contagem do prazo de resposta, e o parágrafo 1º diz que quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere os incisos 1 a 6 do caput. Ou seja,
havendo mais de um réu, o termo inicial será a última citação realizada, a última das datas da citação realizada na forma dos incisos do 231, tá? Então, se for o segundo réu citado por mandado cumprido pelo oficial, a juntada do mandado cumprido aos autos. Se for citação postal, a juntada do AR aos autos do processo será o termo inicial para todos os réus apresentarem a sua contestação, tá? Então, é a partir da data da última citação concretizada que começa a correr o prazo de resposta para todos os litisconsórcios, tá? Isso é o que diz aqui o parágrafo 1º, quando fala que, havendo mais de um réu, o dia do começo para contestar será a última das datas das citações realizadas na forma do 231 e os seus incisos, ok? Então, o que diz o parágrafo 2º é que, nesta hipótese de haver ali mais de um réu em litisconsórcio passivo e apenas alguns deles foram citados, ainda existe réu não citado, tá? Se o autor desistir da citação desse réu ainda não citado, o prazo para aquele outro já citado, né, e que ainda estava aguardando a citação do último para começar a correr o seu prazo de resposta, né, diz aqui o parágrafo 2º que o prazo para contestação desse outro já citado ocorrerá da data da intimação da decisão do juiz que homologar a desistência, tá? Então vamos imaginar 3 réus. O primeiro foi citado regularmente, né? O segundo não estava sendo encontrado, mas foi também citado depois de algumas diligências, né? Ali localizou um novo endereço e ele foi citado. O terceiro já se tentou várias diligências, já se apresentaram vários endereços e ele não foi citado ainda, tá? Ou seja, o prazo do primeiro e do segundo não começaram a correr, porque nos termos do 231, parágrafo 1º, só vai começar a correr quando o terceiro for citado, né? Quando for, então, concretizada a citação de todos os réus. Se o autor, né, ele resolve desistir do processo com relação ao réu não citado, aqueles 2 que já foram citados e que o prazo de resposta estava aguardando a citação do terceiro, o parágrafo 2º do 335 diz: se o autor desistir de prosseguir com a ação com relação ao réu ainda não citado, esses 2 que foram citados, o termo inicial do prazo para a resposta deles será a decisão do juiz que homologar a desistência do autor com relação àquele réu não citado, tá? Então, o autor apresenta uma petição dizendo: desisto do prosseguimento do processo com relação ao terceiro réu. Quando o juiz homologar essa desistência, ele vai intimar as partes, dentre os quais os 2 réus já citados. E é a partir da intimação dessa decisão do juiz que homologou a desistência que vai começar a contar o prazo de resposta. Então, a data da intimação será o termo inicial para a contagem do prazo, e eu desprezo o termo inicial, ou seja, eu desprezo a data da intimação da desistência de continuar com o processo com relação ao réu não citado e conto a partir do dia útil seguinte e saberei que quando ocorrerá então o prazo final de resposta para os 2 réus, tá? Se eles estavam aguardando a citação do terceiro réu para começar a correr o seu prazo de resposta, se o autor desiste de citar, desiste de prosseguir com o processo com relação àquele réu não citado, como ficaria a situação dos 2 réus citados que aguardavam a citação, né, daquele terceiro réu? Claro, eles deverão ser comunicados, eles deverão ser intimados que o autor desistiu de prosseguir com o processo com relação ao réu não citado, para que aí sim comece a correr o prazo de resposta para aqueles outros 2, ok? Tranquilos? Ficou claro então, né? Essa interpretação do parágrafo 2º do 335, ela deve ser feita em conjunto com o 231, parágrafo 1º do CPC, ok? Tranquilos? A gente, então, com relação às respostas do réu, a gente faz mais uma pausa e voltamos no próximo vídeo para falar um pouco mais, ok?